Boa tarde. Então, hoje é dia 1º de setembro e a gente está começando aqui o nosso último encontro olímpico sobre construções geométricas. Então, a gente vai agora fazer a reta final do capítulo 3, resolver os exercícios do 22 ao 25. Hoje é dia 1º de setembro. Então, vamos lá ver o probleminha 22. O problema 22 é bem fácil, está no mesmo nível dos problemas iniciais do capítulo. Ele quer, dado dois segmentos A e B, e um segmento unitário U, construir um segmento de medida A vezes B. Certo? Veja que a gente tem problemas que são chamados problemas homogêneos e tem problemas não homogêneos. Os problemas homogêneos de construção são aqueles problemas que não dependem da unidade, do tamanho da unidade. Eles são facilmente identificados pelo, vamos dizer assim, análise dimensional do problema. Então, A são segmentos, vamos dizer, A é a medida em metro, B é medida em metro, então metro vezes metro fica metro quadrado. E você quer construir uma medida X em metro. Então, metro e metro quadrado não está na mesma unidade, vamos dizer assim. Então, você teria que fazer X vezes 1 para ser igual a A vezes B. Então, por isso que nesse problema é essencial essa unidade. E na construção, se você fizer a construção, por exemplo, do GeoGebra, você bota um segmento lá medido 1, bota o segmento A e B e o segmento medido 1. Quando você fizer a sua construção todinha, se você mexer no segmento que mede 1, o comprimento de X vai mexer, vai ser alterado. Alterou a unidade, altera o comprimento de X. O X vai depender da unidade. Certo? A gente vai ver outros problemas aí que também são não homogêneos. A gente já viu problemas anteriores que eram homogêneos. Os problemas que não tinha em nenhum momento a necessidade de botar unidade eram problemas homogêneos. Quer dizer, o tamanho da unidade era irrelevante para o problema. Nesse caso, é relevante. Certo? Então, vamos lá. Essa solução foi dada por Jardel, residente pedagógico, do programa de residência pedagógica da UFPE. Certo? Então, basicamente, para construir o AB, usando a unidade, foi utilizado o teorema de Tales. O teorema de Tales é retas paralelas cortadas por transversal, determina os segmentos proporcionais. Então, nessa figurinha aí, por exemplo, você vai ter A está para a unidade U, assim como AB está para esse comprimentozinho B. Certo? Então, isso aqui seria o X da gente. Esse seria o X da gente. Porque você tem assim, X dividido por B é igual a A dividido por 1, que é 1. Então, X sobre B é igual a A sobre 1. Quando você faz assim, produto cruzado, você vai ter que X vezes U é igual a A vezes B. Como U é 1, então fica X igual a AB. Beleza? Então, foi a construção que é feita quase que imediatamente, né? Então, você bota duas retas aí, concorrentes, ou semi-retas concorrentes, nesse vérticezinho aqui, bota em cima dessa semi-reta o tamanho U, bota aqui o tamanho B, né? Tá aqui, essas circunferências são de raio B e de raio U. No GeoGebra é fácil fazer isso, você pega, diz assim, eu quero uma circunferência com centro aqui e raio igual, aí você clica aqui ou bota lá o nome U, o nome do segmento, e ele pega e desenha essa circunferência, pega a interseção, bota a circunferência de tamanho B, e a partir daqui bota tamanho A. Traça a reta aqui, passando por essa extremidade, pega uma reta paralela a essa, passando por B, onde essa reta paralela toca aqui, esse segmento vai ser o X que está para B, assim como A está para U, ou seja, esse X aqui vai ser A vezes B. Então, uma construção imediata, feita por Tales. Tem as duas construções aqui, a construção de Jardel, você pode botar no link aqui, que vai para esse link, a de Jardel. Aqui tem uma construção feita por mim, equivalente à de Jardel. Botei a figurinha de Jardel, estava mais bonitinha que a minha. Então, tá aí. Problema resolvido.
certo? Vários problemas, o Jardel fez a solução, né? E a gente colocou o link ou a solução de Jardel aí. Foi a solução da gente. A gente passou várias quartas-feiras disputando quem fazia primeiro os problemas. Então, às vezes eu ganhava, às vezes ele ganhava, né? Mas quem ganha, a diversão foi maior do que a disputa, certo? Bom, 23. Isso aí tem um exemplo de problema que eu e Jardel a gente fez de maneiras relativamente diferentes, usando propriedades ligeiramente diferentes no triângulo retângulo. Vocês vão ver. Então, a gente precisou, para resolver esse problema, de construir a raiz quadrada de um número. Então, se você dá A, como é que eu construo a raiz quadrada desse A, desse comprimento A? Onde esse A pode ser, inclusive, ABC. Certo? Então, raiz quadrada de ABC, como é que eu faço isso? Certo? Então, dizer que você quer raiz quadrada de ABC, perceba, você quer um determinado valor que elevado ao quadrado seja igual a A vezes B vezes C. Então, vocês vão ver que é interessante, porque eu pensei fazer isso de uma determinada maneira e Jardel pensou fazer de uma outra maneira. Mas as dois caminhos levam à venda. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a minha solução. Ficou mais enxutinha, mas equivalente à de Jardel em termos de resolução precisa. Então, primeira coisa que eu fiz, veja, para construir um número que é raiz quadrada de um produto, eu usei a relação h ao quadrado igual a mn. H ao quadrado é o produto de m por n. Né? E aí eu fiz o seguinte, ó. Aí veja, primeiro, para fazer a raiz quadrada de ABC, eu vou usar essa relação, h ao quadrado igual a mn. Esse h ao quadrado igual a mn é num triângulo retângulo, ele diz o seguinte, se você pegar a altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa, a altura ao quadrado é a mesma coisa que o produto das duas projeções dos catetos. Nessa figura da gente, essa distância de Q até L, neste triângulo retângulo daqui, esse comprimento aqui, que eu vou chamar de X, X ao quadrado, vai ser igual ao produto desse pedacinho, que eu estou chamando de C, por esse pedacinho que eu estou chamando de AB. Então, AB vezes C é igual a X ao quadrado. Ou seja, X, que é esse comprimento, vai ser a raiz quadrada de AB vezes C. Então, como é que eu fiz? Primeiro, construí o A vezes B, do mesmo jeito que no problema anterior. Então, a partir de B e de A, eu construí A vezes B, certo? Aquela construção que a gente viu que Jardel fez, que é igualzinho que eu fiz, AB. Prolonguei essa reta colocando o comprimento C aqui. Então, AB, eu prolonguei botando C. E aí, eu quero construir um triângulo retângulo. Que a altura saia aqui de L. A altura dele sai aqui de L. Então, todos os triângulos retângulos que têm esse comprimento JO, de J até O, como sendo a hipotenusa, eles vão estar em cima de uma circunferência cujo diâmetro é JO. Então, todos os vértices em cima da circunferência vão possibilitar todos os triângulos retângulos que têm como hipotenusa esse comprimento JO. Mas eu não quero todos, eu quero o triângulo retângulo que a altura saia exatamente desse pontinho L, onde daqui para cá é AB e aqui é C. Por quê? Porque essa altura daqui vai ser o que eu quero, o x ao quadrado igual a AB vezes C. Então, eu traço aqui onde essa perpendicular a esse segmento OL, a hipotenusa, onde esse segmento perpendicular tocar a circunferência azul, que a gente chama de arco capaz de 90 graus sobre o segmento OJ. Então, onde tocar o arco capaz de 90, esse vai ser o vértice do triângulo retângulo.
E esse comprimento de Q até L vai ser a medida que eu estou querendo. A medida da raiz quadrada de ABC. Certo? Então, essa foi a minha solução usando esta propriedade. Certo? Jardel fez de uma maneira levemente diferente, usando mais espaço. Vamos lá. Solução de Jardel. Veja que ficou mais rebuscado. Mais rebuscado. Então, mas não é complicado, não. A maneira dele talvez seja até mais simples, apesar de escrever mais. O que é que ele fez? Primeiro, do mesmo jeito que eu fiz, calculou o tamanho de A vezes B. Veja que ele ficou aqui meio cheio de risco, porque ele procurou economizar, certo? Ele construiu AB e depois fez ABC. Então ele fez AB, depois ABC. Então, como foi que ele fez AB, A vezes B? Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que tinha feito antes. Né? Fez assim, ó, X, veja, essa reta aqui, de reta concorrente, essa e essa, e as retas paralelas são essa aqui laranja, essas retas laranjas aqui, certo? Então fez assim, U está para A, assim como B está para AB, certo? Limitado pelas retas laranjas daqui. Depois que achou o tamanho AB, aí ele pegou, saindo desse vérticezinho aqui, você traçou outra reta concorrente. E aí fez assim, unidade, de novo, U está para AB, assim como C está para, aí traçando retas paralelas, passando por aqui, ó, e outra reta paralela aqui, esse segmento aqui, de E até H, vai ser o ABC. Então vai ficar U está para B, assim como C está para ABC. Usando o programa que a gente fez do começo do nosso encontro de hoje. Certo? Então, ele descobriu o tamanho ABC. Tamanho ABC. E aí, o que ele precisa agora é tirar a raiz quadrada de ABC. E ele, novamente, ele, assim como eu fiz, ele usou essa relação métrica, que H ao quadrado igual a MN. Só que ele pegou aqui, ó. A figurinha dele ficou meio para baixo, né? Eu devia ter botado um pouquinho mais para cima. Aqui, veja bem, ele fez um triângulo retângulo, onde a hipotenusa vai medir ABC. Desculpa, a hipotenusa vai medir. A hipotenusa vai medir ABC mais U. ABC mais U. Então, o ABC mais U é a hipotenusa. E a altura vai ser essa distância de J até L. Certo? Então, essa distânciazinha, que vou chamar de H, então, H ao quadrado vai ser o produto do U pelo ABC. O ABC ele obtém daqui, certo? Obtém desse segmento que ele construiu a partir do A, do B e do C. Então, ele pega esse ABC, põe aqui, põe para o outro lado, põe o U, e aí vai ficar U vezes ABC é igual a H ao quadrado. Então, H vai ser raiz quadrada desse produto por esse. Como isso aqui é 1 vezes ABC, então fica isso aqui, raiz quadrada de ABC. Perfeito, certo? Na minha versão, eu não fiz U vezes ABC, né? Lembrando, a minha versão, eu fiz AB e do outro lado C, né? Eu fiz AB e do outro lado C, e fiz H ao quadrado, X ao quadrado igual a AB vezes C. Já Jardel, ele construiu primeiro o ABC e do outro lado botou U vezes ABC igual a H ao quadrado. Dá na mesma. Eu economizei porque eu não precisei achar o ABC. A vezes B vezes C. Eu fiz AB vezes C e economizei tinta, né, tempo. Beleza? Pronto. Tá aí resolvido de Jardel. Encontra-se aqui, nesse link, e o meu encontra-se neste link. Beleza? Vamos lá ver o 24. Tirar a raiz quarta de A. Então, aí vem aquele processo, que é como eu tiro a raiz quadrada de um comprimento.
Veja, a raiz quadrada de um comprimento, dar um comprimento e tirar a raiz quadrada, não é um problema homogêneo. Não é, porque se o comprimento mede metro, quando você tirar a raiz quadrada de metro, a medida vai ser raiz quadrada de metro. Então, isso não é um problema homogêneo. Não tem a mesma unidade. Então, você vai precisar de uma unidade. Então, a resposta dá um segmento de medida A e você calcular a raiz quadrada do segmento é impossível se você não disser qual unidade você está dando, você está fornecendo. Então, você precisa fornecer a sua unidade, fornecer o comprimento A, e a partir da unidade e do comprimento A, você pode determinar quem é a raiz quadrada desse comprimento. Então, o processo todo, tanto a minha versão quanto a versão de Jardel, envolve descobrir como construir a raiz quadrada de um comprimento. Certo? E a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu fiz usando essa relação métrica. A relação métrica que, dado um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, e a projeção do cateto B, M, então tem uma relação métrica que diz que M vezes A projeção do cateto B sobre a hipotenusa vezes o comprimento da hipotenusa, então M vezes A é igual a B ao quadrado. Então, nesse triângulo retângulo aqui, nesse triângulo AG, retângulo aqui em G, AGB. Então, o comprimento AB, que é a hipotenusa, o comprimento AB multiplicado por M, que é esse comprimento de A até F, vai ser igual a B, que é esse comprimento vermelho, ao quadrado. Certo? Então, veja, se o AB mede A, e esse segmentozinho de A até F mede 1, então vai ficar assim, A vezes 1 é igual a B ao quadrado. Então, se esse cara, B ao quadrado, vai ser igual a vezes 1, ou seja, A, então B ao quadrado igual a A, então B, esse comprimento em vermelho, vai ser a raiz quadrada de A. Certo? Então, esse é um procedimento, se isso aqui for A, e esse pedacinho aqui for 1, descobrir este cateto aqui vai me fornecer a raiz quadrada do comprimento A. E como eu quero a raiz quarta é raiz quadrada da raiz quadrada. Então, só eu pegar e fazer o mesmo procedimento para esse triângulozinho retângulo aqui. Então, isso aqui fica sendo o novo A, que é a raiz de A, e eu obtenho a raiz quadrada da raiz quadrada. Então, fica a raiz quarta de A. Bom, lembrando, qual é o procedimento? Eu quero descobrir um triângulo retângulo que tem hipotenusa igual a A, que é o que eu quero tirar a raiz quadrada. A hipotenusa é A. Certo? A projeção do cateto vai medir 1. Certo? Então fica A ao quadrado vezes 1 igual a B ao quadrado. Então B vai ser raiz quadrada de A vezes 1. Ou seja, raiz quadrada de A. Então, eu quero descobrir este cateto, onde a projeção mede 1. Então, o que é que eu faço? Se você me der uma hipotenusa, todos os triângulos retângulos, eles vão estar em cima de uma circunferência. O verso do triângulo vai estar em cima de uma circunferência que tem diâmetro igual à hipotenusa. Então, eu desenho essa circunferência que tem diâmetro igual à hipotenusa. E a partir do ponto F, que é a distância de A até F mede 1, eu traço uma perpendicular. Onde essa perpendicular tocar o arco capaz de 90, que é essa circunferência de diâmetro AB, onde ela tocar, esse pontinho vai ser o verso do triângulo. E esse comprimento daqui, de A até G, vai ser a raiz quadrada da hipotenusa. Repito o mesmo processo para isso. Traço uma circunferência que tem diâmetro igual a AG, a partir de H, que é um segmentozinho que tem comprimento de A até H, mede 1. Veja, eu aproveitei aqui e tracei uma circunferência de raio 1. Ó, de azul claro aqui, uma circunferência de raio igual a 1. Então, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1.
traço uma perpendicular a AG a partir desse pontinho H, onde tocar meu arco capaz de 90 sobre AG, esse vai ser o vértice deste triângulozinho AJG, onde a hipotenusa mede raiz de A, e este cateto vai medir raiz quadrada de A, raiz quarta de A. Então, está aí resolvido o nosso problema de tirar a raiz quarta de A. A solução de Jardel, ele fez por partes. Então, ele fez usando, veja como eu fiz aqui, ó. Eu fiz A, a hipotenusa era A, e dentro de A eu botei a unidade. Jardel pegou e fez usando não essa propriedade B ao quadrado igual a M. Ele usou aquela propriedade que a gente vinha usando nos problemas anteriores, que é H ao quadrado igual a MN. Certo? Então, H ao quadrado, esse segmento BD ao quadrado, igual ao produto de U vezes A. De U vezes A. E aí, U vezes A dá A, então H ao quadrado igual a A, então H igual a raiz de A. Então, ele usou esse procedimento para descobrir primeiro a raiz de A, depois bota o raiz de A aqui, bota o U aqui, e aqui vai ser raiz quarta de A. Frio. Certo? A diferença só é que o arco capaz de 90 não vai ser com diâmetro A, vai ser com diâmetro A mais 1. A partir da distância 1, você traça a perpendicular em cima do arco capaz, onde tocar aqui, esta altura vai ser a raiz de A. Então está aí resolvido o problema por outro método de encontrar a raiz quadrada de um segmento e usando a raiz quadrada da raiz quadrada. Certo? Bem legal isso aí. Fica até mais limpo, né? Fica mais limpo porque está separado assim, fica mais limpo. Aqui fica a construção toda num canto só, repetindo o processo. Pá, pá, pá. Então veja que interessante. A gente fez em paralelo, uma disputa, quem faz primeiro e quem organiza também primeiro. Né? Então, a gente fez independentemente. Alguns, como aquele primeiro lá que a gente fez, eu nem mostrei o meu, porque estava equivalente ao de Jardel, e o de Jardel estava mais bonitinho. Então eu deixei o de Jardel. Veja o endereço aqui do GeoGebra, quem quiser ver o de Jardel, o endereço do GeoGebra, quem quiser acessar essa construção minha. Certo? Vamos lá para o 25. Questão que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática, provavelmente é prova aberta. Não tinha o ano. Né? Dados em segmentos A e B, construam a raiz quarta de A quarta, B quarta. Esse problema é interessante porque esse problema é um problema homogêneo. Ao contrário dos outros, desses últimos, todos os outros problemas da aula desse encontro de hoje, todos eles foram não homogêneos. Esse é homogêneo. Você pode até construir sua unidade lá para fazer as construções. Você bota lá sua unidade. Mas é interessante porque depois que você construir tudinho, tudo beleza lá, chegar no seu comprimento, raiz quarta de A quarta, B quarta, B mais B quarta, se você chegar lá no começo e mudar o tamanho da unidade, você vai ver que o tamanho, toda a construção vai mudar, mas o tamanho do seu valor de X, ele não muda, ele não se altera. Você muda, a estrutura como um todo vai mudar, mas o tamanho do X, que é esse raiz quarta de A quarta mais B quarta, ele vai continuar o mesmo. Porque esse problema é homogêneo. Né? É fácil ver que é homogêneo, porque isso aqui é a mesma coisa que dizer que x a quarta é igual a quarta mais b a quarta. Então, metro a quarta mais metro a quarta, soma da metro a quarta é igual ao outro lado, que é x a quarta, que é metro a quarta. Então, x em metro. Então, se A e B estiver em metro, x vai estar em metro. Não precisa de nenhuma unidade aí no processo. Beleza? Bom, então vamos lá. Tem as duas soluções, a minha e a de Jardel. Minha solução. Bom, a minha solução, eu percebi que x a quarta igual a b a quarta mais a quarta, eu podia fazer primeiro, para descobrir a raiz quadrada de
A quarta mais B a quarta. Pensando A quarta como sendo ao quadrado. Então, eu vou construir ao quadrado. Então, eu vou construir um triângulo retângulo que um dos catetos mede A ao quadrado, o outro cateto mede B ao quadrado. E aí, o tamanho da hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, minha ideia é construir um triângulo retângulo, construo esse triângulo retângulo aqui, ó, onde um dos catetos vai medir B ao quadrado e o outro cateto vai medir A ao quadrado. A hipotenusa chama isso aqui de, sei lá, de x grande. X grande ao quadrado vai ser A ao quadrado, B ao quadrado. Então, A ao quadrado fica A quarta. B ao quadrado fica B a quarta. Então, x ao quadrado é igual a A quarta mais B a quarta. Então, x vai ser raiz quadrada de A quarta, B a quarta. Então, essa construção aqui me dá a raiz quadrada de A quarta, B a quarta. E em cima dessa construção eu tiro a raiz quadrada, ficando com raiz quarta de A quarta mais B a quarta. Agora, como foi construir B ao quadrado? Usando teorema de Tales, certo? U está para B, assim como B está para B ao quadrado. U está para A, assim como A está para A ao quadrado. Então, peguei esse A ao quadrado aqui. A partir de B ao quadrado, tracei uma reta perpendicular. Marquei esse tamanhozinho verde aqui, que é o A ao quadrado, aqui. Ficou um triângulo, ficou dois catetos de um triângulo retângulo. Um cateto medindo B ao quadrado, o outro cateto medindo A ao quadrado. E a hipotenusa, liguei esses dois pontos, vai ser a hipotenusa que mede raiz quadrada de A quarta mais B a quarta. Certo? E aí usei o procedimento anterior que eu usei, né? Onde eu peguei um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede raiz quadrada de A quarta, B a quarta. Peguei esse pedacinho daqui para cá como sendo esse U, a mesma unidade, né? Unidade U, e tracei a perpendicular. Onde a perpendicular bateu aqui, no arco capaz de 90, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa, raiz quadrada de A quarta, B a quarta, e projeção do cateto medido 1. Então, esse cateto aqui vai medir raiz quadrada da hipotenusa. Então, raiz quadrada de A quarta, B a quarta. E acabou-se o problema. Certo? A construção pode ser vista aqui neste link. Certo? Você copia aí, bota lá. Certo? E, finalmente, a construção de Jardel. Jardel, ele pegou e construiu o A quarta, construiu o B a quarta, somou os dois, A quarta mais B a quarta, tirou a raiz quadrada e depois tirou a raiz quadrada disso. Então, ele fez um processo um pouquinho mais longo, né? Porque nessa construção aqui, veja que ele procurou ser econômico. Por isso que ficou uma coisa assim meio carregada, mas está bem econômico. Então, nesta construção aqui, ele construiu, né, U está para A, assim como A está para A ao quadrado. Aí depois fez U está para A ao quadrado, assim como A ao quadrado está para A quarta. Descobriu A quarta aqui. Aí do lado de cá, U está para B, assim como B está para B ao quadrado. E depois fez B ao quadrado está para U, assim como B a quarta está para B ao quadrado. Certo? E descobriu B a quarta. Traçando retas paralelas, e aí tá, você pode ver que está uma zona de retas paralelas, mas essa construção, uma construção facílima, usando a unidade, né, nesse processo. U está para, assim como A está para X. Esse X vai ser A vezes A ao quadrado. Então, depois pegou o A ao quadrado, construção A ao quadrado. U está para A ao quadrado, assim como A ao quadrado está para A ao quadrado. Então, esse processo. Depois pegou esses dois segmentos aqui, esse roxinho, que é o A quarta, e esse laranjinha, que é B a quarta, e somou os dois aqui, ó. A quarta mais B a quarta. E pegou e somou 1.
Então, fez um triângulo retângulo, que tem como hipotenusa a quarta mais b a quarta mais 1, e usou a propriedade que h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, 1 vezes esse comprimento, que é a quarta mais b a quarta, 1 vezes isso, então vai ser isso, é igual a esse cara ao quadrado. Então, esse cara, que está aqui em verdinho claro, vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado b ao quadrado. Tá aí. Certo? E depois fez o processo de novo aqui, ó, daqui. Né? Cadê o processo de novo? Como foi que foi fez agora? Aí eu dei a dica, né? Aí já foi uma ideia minha de pegar. Poxa, cadê? Como foi que a gente fez aqui, meu Deus? Daqui para aqui, eu acho que tem uma coisa errada aí, vice Jardel. Essa construção foi minha, mas eu acho que tem uma coisa errada aqui. Porque eu estava fazendo assim, né? A hipotenusa A está para 1, assim como B ao quadrado. Então, na verdade, eu fiz aqui essa reta, essa distância dessa reta até o I devia ser essa unidade daqui. Então, em vez desse P estar neste ponto, esse P devia ser uma reta que sai daqui desse pontinho e vai até aqui. Então, está levemente errado. Foi uma economia que eu fui tentar fazer, mas foi feito de modo errado. Isso aí. Mas é fácil construir depois, só é dar uma pequena correção. Eu vou ajeitar aqui esse link e ajeito isso aí. A distância de I até o ponto onde sai a perpendicular tem que ser igual a 1. Né, para fazer assim, A vezes 1 igual a isso ao quadrado. Então, isso vai ser raiz quadrada do verdinho. Então, bom, como foi feito nos outros. Então, isso aí não foi erro de Jardel. Essa parte final foi ideia minha e eu cometi esse pequeno deslize. A gente já estava cansado, foi uma série de coisinhas assim. Então, a ideia está certa, mas a execução está errada. Eu dou um jeitinho daqui a pouco. Então, a gente terminou aí todos os problemas do capítulo 3 e da apostila. Muitos desses problemas a gente viu depois que a dica que o professor Eduardo Wagner fornece no final da apostila, ela coincide com o procedimento que a gente fez. Em algumas soluções, o procedimento do professor Eduardo Wagner é melhor. Outras, a da gente é melhor. Certo? Então fica aí. Alguns são equivalentes. Né? Mas o que ele fez foi só dar uma dicasinha. Ele bota uma figura dando uma dica, Se você não tiver a base, a dica não vai adiantar de nada. Certo? Então, a gente fica por aqui. Bom estudo para vocês. Espero que a gente tenha ajudado aí. Se não fosse a ajuda aqui de Jardel, provavelmente isso não teria sido feito. Então, a gente contou aí com a ajuda de Jardel Felipe Cabral dos Santos, aluno atualmente em 2021, aluno da Universidade Federal de Pernambuco, no programa de residência pedagógica, sob a orientação do meu estimadíssimo Ayrton Temístocles, professor do Departamento de Matemática. Então, vamos ficar por aqui. Tchau, tchau para todos.